Os nazistas têm vínculos conhecidos com o esoterismo. É de conhecimento geral que os homens de Hitler buscaram o Santo Graal e outras relíquias sagradas como a Lança do Destino. Também causaram polêmica suas viagens à Antártida e buscas por continentes perdidos. Antes de tudo, vamos contextualizar. Em 1918, a Alemanha assinou sua rendição na Primeira Guerra Mundial. A derrota não só havia destruído sua economia, mas também o orgulho de um povo que se sentia traído e humilhado pelo Tratado de Versalhes. As ruas de Munique e Berlim se encheram de veteranos que carregavam suas feridas, tanto físicas quanto emocionais. A inflação fazia as cédulas perderem valor rapidamente. A sensação de vazio e falta de rumo abria espaço para qualquer ideia que prometesse um futuro diferente. Em resumo, os discursos tradicionais já não eram suficientes, os partidos de centro pareciam fracos e as promessas da democracia soavam vazias. Por isso mesmo, foi nas margens que começaram a florescer grupos que misturavam política com espiritualidade e conspiração com misticismo. Lá onde o desespero buscava refúgio, surgiu um espaço que marcaria para sempre a história do século XX. A Sociedade Thule. Uma sociedade esotérica que seria a pedra angular para a propagação do que o mundo conheceria como nazismo. É verdade que um dos homens mais influentes e poderosos da Alemanha nazista se considerava herdeiro de bruxas? O que é o Sol Negro? Os nazistas conseguiram montar discos voadores que se moviam com uma fonte de energia muito peculiar. De onde veio toda essa fascinação pelo esotérico? O que foi o departamento do pêndulo sideral? O que ficou conhecido como cone de poder contra Hitler? Para responder a essas e outras perguntas, vamos nos aprofundar neste especial sobre misticismo, nazismo e ocultismo nazista. Antes de começar, esclareço que muitos dos dados apresentados aqui há contradições, dependendo da fonte consultada. São temas que muitas vezes foram subestimados, e hoje é muito difícil encontrar um livro ou um documentário que sustente o que está sendo afirmado. Se vocês tiverem informações para compartilhar ou tiverem mais dados, estão convidados a fazê-lo aqui embaixo nos comentários. Por sua vez, esse tema é muito amplo e dá para fazer muitos outros vídeos. Se quiserem aprofundar esse tema, comentem misticismo aqui embaixo. Se tivermos mais de 1000 pessoas comentando misticismo, vamos fazer uma segunda parte e abordar várias das sugestões que vocês deixarem aqui. Você pode sugerir outros temas também. Vamos começar. Fundada em Munique pelo ocultista Rudolf von Sebottendorf, a Thule Gesellschaft não era um partido político, pelo menos não em sua origem. Tratava-se de uma doutrina inspirada na teosofia de Helena Blavatsky e em uma obsessão particular, a ideia de que os alemães descendiam de uma mítica raça ariana superior ao resto da humanidade. O próprio nome, Thule, remetia a uma ilha lendária localizada nos confins do norte, que, segundo as antigas sagas escandinavas, teria sido o lar original dessa raça pura. Para os membros da Thule, os mitos não eram simples relatos antigos, eram verdades ocultas, chaves de um passado sagrado que podiam ser usadas como justificativa para construir o futuro. Suas reuniões estavam carregadas de símbolos rúnicos, interpretações da mitologia nórdica e rituais que buscavam conectar o espiritual ao político. A sociedade logo atraiu aristocratas, intelectuais, ex-militares e jovens em busca de um destino mais elevado do que aquele oferecido pela devastada República de Weimar. E embora muitos de seus encontros pudessem parecer de fora reuniões excêntricas, a verdade é que Thule funcionou como uma rede de contatos que logo se tornou perigosa. Na verdade, de suas fileiras, surgiria o germe do que depois seria o Partido dos Trabalhadores Alemães, o Partido dos Trabalhadores Alemães, que pouco tempo depois se transformaria no Partido Nacional Socialista. Inclusive, o Jornal da Sociedade, o Volkskircher Beobachter, se tornaria o órgão oficial de propaganda do nazismo. Com isso, fica claro que o ocultismo não foi um detalhe anedótico, mas sim parte do DNA fundacional do movimento que causaria estragos na Segunda Guerra Mundial. A Sociedade Thule proporcionou uma cosmovisão bastante particular que se entrelaçaria com as ambições políticas de um homem que muito em breve faria desse misticismo uma ferramenta de poder.
Adolf Hitler se afiliou oficialmente a esse grupo em 1922, depois que seus traços faciais foram examinados em busca de algum sinal de impureza racial. A pergunta à distância é inevitável. Como um país moderno, com universidades, fábricas e uma rica tradição cultural, pôde acabar abraçando com tanta força ideias que misturavam mitologia e pseudociência? A resposta está no estado de espírito coletivo de uma nação derrotada, ferida e com necessidade de acreditar em algo maior do que a realidade imediata. Para esses homens e mulheres, as explicações racionais pareciam insuficientes. Em vez disso, a ideia de uma batalha cósmica entre o puro e o impuro oferecia um sentido e uma esperança. Esse relato foi o terreno fértil sobre o qual germinou uma das ideologias mais destrutivas da história. Tudo começou com pessoas reunidas em torno de lendas antigas, conversando sobre a humanidade, histórias de um passado dourado e perdido. O preço dessas buscas seriam milhões e milhões de mortes. Obrigado. Impregnado por esses pensamentos, Adolf Hitler irrompeu na cena alemã, com uma oratória magnética e calculada que transcendia o mero racional. Para muitos de seus ouvintes, suas palavras adquiriam o tom de uma revelação. Hitler falava de destino e de uma missão histórica que estava acima dos indivíduos. Desde seus anos de juventude em Viena, Hitler já demonstrava fascínio pelas ideias raciais que circulavam em panfletos e escritos de cunho nacionalista e místico. Nessa cidade, ele entrou em contato com um ambiente antissemita que associava os judeus a um inimigo quase metafísico. Em seus discursos posteriores, essa influência se transformou em um elemento central de sua visão. O povo alemão deveria travar uma batalha espiritual e biológica para preservar a pureza. Uma das ideias que mais se repetiria em suas palavras era a noção de providência. Hitler se dizia instrumento de uma força superior. Em Mein Kampf, sua autobiografia Manifesto, publicada em 1925, escreveu que a providência o havia protegido nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, para então lhe confiar uma missão maior. Essa missão, segundo ele, era conduzir a Alemanha à restauração de sua grandeza e a um reino frutífero de 1000 anos. Nessa visão, o Terceiro Reich era descrito como a continuação de 2 impérios anteriores: o Sacro Império Romano-Germânico e o Império Alemão sob os Hohenzollern. O nazismo seria, segundo sua narrativa, a etapa final dessa linhagem. O que estava em jogo não era apenas a política, mas o destino da civilização. Ao seu lado, figuras como Heinrich Himmler aprofundaram ainda mais o componente esotérico dessa missão. Himmler via as SS não apenas como uma força militar, mas como uma ordem mística, herdeira dos cavaleiros teutônicos e de sociedades secretas medievais. Sob sua direção, foram instaurados rituais, símbolos e cerimônias que buscavam conferir uma aura sagrada à organização. É importante que não nos esqueçamos do seu nome. Himmler será destaque em muitos tópicos deste longo relatório. Em um contexto de miséria e frustração coletiva, a linguagem do nazismo transformou a vida cotidiana em parte de uma epopeia, ao mesmo tempo em que deu um sentido transcendental às suas causas. Em última instância, o que Hitler oferecia não era apenas pão e trabalho, era redenção. Uma facção da sociedade Thule chamada Sociedade Brill. Apaixonado pelos textos sumérios e pelos códigos secretos da Ordem dos Templários, ele se dedicou a fabricar nada mais, nada menos do que discos voadores. Aliens e nazistas. Nesse caldo de cultura surge uma história que décadas depois alimentaria uma das teorias mais persistentes sobre o nazismo e os extraterrestres. A de Brill-Hesselschaf. O nome vem de um romance de 1871 escrito por Edward Ballard Lytton, The Common Race. Lá é descrita uma civilização subterrânea avançada que domina uma força energética chamada Brill, capaz de dar poder ilimitado a quem a controlar. Embora fosse pura ficção vitoriana, o conceito teve grande impacto em círculos ocultistas e na Alemanha do período entre guerras transformou-se em um mito de poder oculto. Segundo textos e rumores que circularam após a Segunda Guerra Mundial, a Brill-Hesselschaf teria sido uma sociedade ligada a Thule, composta por místicos e mulheres com supostas capacidades de mediunidade.
A figura mais citada dessas histórias é Maria Orsic, uma jovem de origem croata que, segundo afirmavam, recebia mensagens telepáticas de seres de Aldebaran, uma estrela da constelação de Touro. As mensagens, transmitidas em uma linguagem enigmática, teriam incluído instruções técnicas para construir naves voadoras capazes de desafiar a gravidade. Essas hipotéticas aeronaves foram posteriormente chamadas de Haunebu ou naves Brill. Na narrativa conspiratória, os nazistas não teriam buscado apenas a supremacia militar na terra e no mar, mas também nos céus, com protótipos de discos voadores inspirados nesses ditados espirituais. Mais tarde, isso daria origem a histórias sobre discos voadores nazistas na Antártida, algo que vamos desenvolver em breve. Historiadores apontam que não há evidências de que a organização Brill-Gesellschaft tenha realmente existido. Os documentos mais antigos que mencionam Maria Orsic, ou o grupo, só aparecem na segunda metade do século XX, especialmente na literatura esotérica e na ufologia do pós-guerra. O fascínio dessa história reside na fusão perfeita entre dois imaginários poderosos, o nazismo e os extraterrestres. Por um lado, um regime real, obcecado com a área mística e as raízes míticas de seu povo. Por outro lado, a fantasia de um contato cósmico, de planos de energia e tecnologia séculos à frente da humanidade. Será que isso pode ter algum fundo de verdade? Será que os nazistas conseguiram experimentar forças até então desconhecidas graças a técnicas inovadoras? Nas décadas de 80 e 90, surgiu a ideia de que o Terceiro Reich teria contatado os cinzentos, uma raça extraterrestre, o que é popular na ufologia moderna. Segundo essa versão, os nazistas obteram conhecimentos tecnológicos não por contato telepático ou interestelar, mas por colaborações ou pactos. Novamente, não existe nenhuma prova nem documentos que comprovem isso. Trata-se de extrapolações surgidas dentro da ufologia e da literatura conspiratória. Vamos retornar ao simbolismo nazista. Embora Hitler não realizasse rituais esotéricos em público, ele compreendia a importância do irracional na mobilização das massas. A suástica, adotada como emblema do nazismo, é um claro exemplo disso. Trata-se de um símbolo milenar presente em várias culturas que foi ressignificado como representação da supremacia ariana, mas também de outras coisas. O regime entendeu desde o início que os emblemas não são simples enfeites, mas sim condensações de poder, sinais capazes de transmitir mensagens profundas sem necessidade de palavras. Entre todos esses símbolos, a suástica se tornou o emblema supremo, retirada de tradições antigas, onde representava o sol, a renovação ou o ciclo eterno. Ela foi ressignificada como a marca do nacionalsocialismo. Ao colocá-la em suas bandeiras, uniformes e edifícios, Adolf Hitler e seu círculo buscavam conectar a suástica. Não era apenas um símbolo, era um feitiço visual. Mas não foi o único símbolo místico. Heinrich Himmler, obcecado pelas raízes míticas do povo germânico, promoveu o uso das runas como linguagem sagrada das SS. Em particular, a runa Sigil, associada à vitória, foi duplicada para formar o famoso símbolo das SS. Essa escolha não foi casual, evocava a ideia de energia, triunfo e destino nas insígnias, nos uniformes e nos edifícios da organização. As runas funcionavam como um vínculo entre o presente e um passado que precisava ser cultuado. A runa Tyr em forma de flecha ascendente evocava a força do combate. A runa Hagal simbolizava a unidade e a proteção. A runa Odal, com sua forma de losango alongado, representava a herança e o sangue ancestral. Esses símbolos apareciam em estandartes e documentos, reforçando a ideia de que os membros das SS não eram simples soldados, mas sim iniciados na luta milenar. Vestir os símbolos lhes concedia um poder extra, o performático. Como dissemos, a fascinação de Himmler pela mitologia germânica o fez projetar as SS como uma ordem cavaleiresca moderna. Por isso, inspirado em lendas medievais, ele buscava dar aos seus homens uma identidade que não se limitasse ao campo militar, mas que os transformasse em guardiões de uma tradição espiritual. Nesse contexto, criaram-se cerimônias e rituais que evocavam sagas nórdicas e cultos pagãos. O regime também evocava os deuses e heróis das sagas, como Wotan, Siegfried ou os guerreiros de Valhalla, apresentando-os como modelos da raça ariana.
As óperas de Richard Wagner, com sua carga mitológica, foram elevadas à categoria de arte sagrada, capaz de conectar o povo com sua essência ancestral, para ir apagando aos poucos o cristianismo. A Ordem Negra Super-Elite dentro da elite das SS criou o Dia do Nascimento do Sol Invencível. Eles comemoravam no Natal, dia 25 de dezembro. A Páscoa tentou ser apagada pela festa de Ostara, início da primavera e homenagem à deusa da fertilidade. Nesse sentido, o nazismo compreendeu o que muitas sociedades secretas praticaram durante séculos, que os símbolos são mecanismos para mobilizar emoções profundas. Sob a cruz suástica, cercados por runas e referências míticas, milhões de alemães sentiram que não estavam simplesmente seguindo um partido político, mas participando de uma epopeia sagrada. Faltava algo essencial em toda aquela exibição: o senso de pertencimento. Um dos objetos mais emblemáticos dessa liturgia foi o Anel de Honra de Lá, também desenhado por Himmler. Nele se reuniam várias das runas mencionadas, junto com a caveira Totenkopf, símbolo da morte e da fidelidade absoluta. O anel não era só um adorno, mas um reconhecimento pessoal e, ao morrer, o portador devia devolvê-lo para ser guardado como relíquia. Essa caveira foi adotada como emblema da morte aceita e assumida, uma espécie de lembrete da disposição de sacrificar a vida pela causa. A criação dessa mitologia visual tinha outro objetivo claro: separar a Ibios e, em um sentido mais amplo, o nazismo, de qualquer referência à tradição cristã ou liberal, para enraizá-los em um suposto passado puro. O uso de símbolos antigos, recontextualizados em uma linguagem moderna e totalitária, buscava dar a impressão de continuidade histórica, como se o nazismo fosse a culminação de uma missão iniciada milhares de anos atrás. Esse aparato simbólico não ficou restrito aos quartéis e desfiles, penetrou na vida cotidiana, na propaganda e na educação. Os jovens das juventudes hitleristas aprendiam runas e seus significados. Os desfiles eram coreografados como verdadeiros rituais religiosos, e os emblemas onipresentes criavam uma atmosfera em que política, fé e destino se confundiam. O castelo de Babelsberg, em Westfália, simbolizou claramente essa obsessão. Lá, Himmler planejou transformar uma fortaleza no centro espiritual das SS. No coração da Westfália, sobre uma colina que domina um pequeno vale, ergue-se o castelo de Babelsberg, uma fortaleza renascentista construída no século XVII. À primeira vista, parecia igual a outros castelos alemães, com planta triangular e torres arredondadas. Porém, sob o regime nazista, este lugar ganhou um significado totalmente diferente. Tornou-se o centro espiritual da SS, um espaço carregado de simbolismo onde Heinrich Himmler tentou criar uma filosofia própria. Heinrich Himmler descobriu o castelo em 1934 e imediatamente ficou fascinado com sua arquitetura, que lhe pareceu ideal para projetar uma nova Roma do Norte. Um lugar sagrado onde se estabeleceria a base da Ordem Negra. Em sua imaginação, Babelsberg não era só um quartel ou sede administrativa, mas o de transformação. Ele foi ambicioso. Com mão de obra proveniente do campo de concentração de Niederhagen, Himmler ordenou remodelar o castelo para adaptá-lo à sua obsessão. A fortaleza seria um santuário, centro de estudos e local de reunião exclusivo da elite da SS. Um dos espaços mais enigmáticos foi a chamada Sala dos Generais. Este salão circular, decorado com um mosaico no chão, era conhecido como a Solenidade Negra ou Schwarze Sonne, ou seja, o Sol Negro. Ele virou o centro das especulações. O símbolo, composto por 12 raios em espiral, foi associado à ideia de uma energia ancestral ligada à cosmovisão germânica. Não há evidências de que Himmler tenha explicado claramente o significado. O fato de Himmler escolher esse emblema para a sala sugere que ele via nele uma força mística que representava o poder e a eternidade de seus exércitos. Abaixo dessa sala ficava a cripta, um espaço abobadado, com um ar fúnebre, onde havia 12 pedestais de pedra ao redor de uma grande tigela central. Alguns historiadores apontaram que esse lugar foi concebido como uma espécie de sala de comemoração, onde seriam homenageados os líderes caídos da SS. Como se fossem cavaleiros de uma ordem medieval.
O número 12, repetido na sala superior e na cripta, sugere um simbolismo intencional, talvez evocando os 12 cavaleiros da tábua redonda do rei Arthur, que tanto o fascinava. Himmler. Além da arquitetura, o que se projetava em Wewelsburg era a criação de uma identidade própria da CSS Himmler. Focado em dar à ordem um caráter quase religioso, ele criou cerimônias de iniciação, rituais de fidelidade e comemorações que deveriam consolidar a coesão espiritual do grupo. Os casamentos dos oficiais, por exemplo, eram abençoados em cerimônias que substituíam elementos cristãos por símbolos pagãos e germânicos. E as reuniões no castelo buscavam reforçar a ideia de que a ordem era herdeira de um destino histórico sagrado. O castelo, porém, nunca atingiu totalmente o objetivo de Himmler. A guerra absorvia recursos e energias, e muitas das reformas ficaram inacabadas. Ainda assim, Wewelsburg se tornou um símbolo tangível da tentativa nazista de fundar uma religião política onde a disciplina militar se entrelaçava com um misticismo construído sob medida para a ideologia racial. Após a derrota da Alemanha, o castelo passou ao controle dos aliados e foi investigado. Os restos de sua decoração, as salas e os símbolos alimentaram até hoje especulações sobre a dimensão oculta do nazismo. Alguns veem em Wewelsburg um simples delírio arquitetônico de Himmler, outros veem a prova de que o nazismo tentou criar um epicentro espiritual e justificar seus crimes com uma aura de missão sagrada. Especulou-se que nunca foi dita a verdade sobre o que foi encontrado ali. Alguns falam de espaços especialmente projetados para guardar tesouros ancestrais, tesouros que, se tivessem caído nas mãos dos nazistas, poderiam ter lhes dado a imortalidade. Como muitos sabem, outro aspecto extravagante do ocultismo nazista era a obsessão por objetos sagrados. Para os altos hierarcas do regime, certos artefatos não eram simples relíquias históricas, eram fontes de poder capazes de conferir legislações, legitimidade espiritual e até mesmo vantagens sobrenaturais. E é assim que nossa história volta ao começo. No Terceiro Reich, havia uma contradição impossível de ignorar. Enquanto aniquilavam povos inteiros em nome de uma suposta pureza racial, os líderes nazistas se agarravam avidamente a mitos religiosos que não lhes pertenciam. Desejosos de alcançar o mais rápido possível um topo de onde pudessem exercer o domínio total, eles viam nas chamadas relíquias um atalho que não queriam desperdiçar. Não importava que aqueles objetos não tivessem poder real, sua força residia no intangível, na devoção. O próprio Subrevotiglael liderará os soldados. Em Ferrara e ceado o corpo de Jesus, recuperou a visão em um ato milagroso. Nesse instante, ele foi transformado de carrasco em crente e, com o tempo, em santo da igreja. Sua imagem, imortalizada séculos depois por Bernini na Basílica de São Pedro, captura esse momento de revelação e devoção. A lança passou a ser, desde então, um objeto envolto em mistério, desejado por reis e imperadores. Passou por mãos tão distintas quanto as de Herodes, Constantino, Teodósio, Alarico e Teodorico. Todos buscaram nela legitimidade e poder, e muitos viram seu destino mudar após perdê-la. Carlos Martel levou-a à Batalha de Poitiers em 732, onde conteve o avanço árabe na Europa. Seu neto Carlos Magno também a possuiu e nunca perdeu uma guerra com ela. Mas quando a relíquia desapareceu, sua sequência de vitórias foi quebrada. Assim, foi se formando a crença de que a lança conferia poder, embora sempre acompanhada de um risco devastador. Durante séculos, a lança do destino se tornou um símbolo de legitimidade e autoridade. Ela esteve presente em intrigas políticas, traições e alianças, sempre cercada por uma aura de mistério que alimentava a imaginação coletiva. E embora o tempo tenha passado, seu fascínio não desapareceu. Mesmo na modernidade, os líderes viam nela um amuleto para dominar a história e garantir seu lugar. Nesse cenário surge o jovem Adolf Hitler, que, enquanto artista frustrado em Viena, frequentava o tesouro imperial dos Habsburgo no Palácio Hofburg. Lá, entre vitrines, admirou a lança e se encantou com sua lenda. Para ele, aquele objeto não era só um vestígio do passado, mas a chave mística que podia influenciar o destino do mundo.
Sua obsessão só aumentou com o tempo, impulsionada pelo ocultismo e relíquias sagradas. A lança tornou-se símbolo de suas ambições e a encarnação de sua convicção de que o sobrenatural podia reger o curso da história. Em 1938, após anexar a Áustria, ele tomou a relíquia e ordenou sua transferência secreta, com outros tesouros, de Viena para Nuremberg. Não passava de uma ponta de metal de cerca de 50 centímetros, mas para ele significava muito mais. Um talismã destinado a selar a grandeza do Terceiro Reich. Porém, conforme a guerra se voltava contra ele, a lança perdia a magia. A lenda conta que Hitler tirou a própria vida pouco depois de saber que os aliados a haviam recuperado. O fato é que os americanos encontraram a relíquia meses depois da morte dele. O mito, no entanto, reforçou a ideia de que a lança estava ligada à sorte dos poderosos. Em 1947, a relíquia voltou a Viena. As análises, incluindo o carbono 14, revelaram que ela datava do século VI tarde demais para ter pertencido ao soldado que perfurou Cristo. A conclusão foi clara: a lança do destino não era autêntica. Mas essa revelação não apagou seu magnetismo. Pelo contrário, a história de Seguian continuava mostrando o poder das lendas e como os seres humanos, até mesmo os líderes mais reconhecidos, podem ser governados por crenças e símbolos. Claro que essa lança não foi a única peça que preocupou os nazistas. Himmler, ainda mais ligado ao esoterismo que Hitler, incentivou a busca de outras relíquias medievais, incluindo o Santo Graal. Assim, o regime nazista não se ergueu apenas sobre armas, propaganda e terror, mas também sobre a ambição de possuir os mitos que acreditavam poder conceder domínio. Eterno Santo. Grial. Vamos conhecer Otto Hahn. Desde criança, Otto se interessava pelos mitos de Parzival, Lohengrin e o Santo Graal. Nascido em Michelstadt em 1904, em uma família judaico-alemã de classe média, estudou direito, mas se apaixonou pelo medieval e pelo esotérico sob a influência de seu professor, o Barão Bongal. Em 1931, Hahn viajou para a região dos Pirineus, no sul da França, onde explorou Montségur, uma fortaleza que havia sido o último refúgio dos cátaros. 1244. Lá, concluiu que Parzival e os relatos cátaros estavam intimamente ligados ao mistério do Santo Graal. O Santo Graal, ou simplesmente o Graal, é considerado o recipiente sagrado utilizado por Jesus Cristo durante sua última ceia. Sua associação com o cálice e com a figura de José de Arimateia surge na obra Joseph d'Arimates, de Roberto de Boron, escrita no século XII. Nesse relato, é narrado que Jesus, após ressuscitar, aparece para José e lhe entrega o Graal com a missão de levá-lo até a ilha da Bretanha. Seguindo essa tradição, outros autores posteriores expandiram a história, afirmando que José não apenas guardou o cálice, mas também o utilizou para recolher o sangue e a água que brotaram do ferimento, aberta no lado de Cristo pela lança sagrada do centurião Longino. Já na Bretanha, segundo essas versões, José teria fundado uma linhagem de guardiões destinada a proteger o cálice, mantendo-o oculto ao longo das gerações. Com o passar do tempo, a busca pelo Santo Graal se tornou um dos eixos centrais das lendas arturianas, unindo a tradição cristã com antigos mitos celtas que falavam de um caldeirão divino. Nessa fusão de símbolos, o cálice sagrado transcendeu a religião para se tornar um emblema do inalcançável e do eterno, inspirando relatos que até hoje despertam fascínio. Em 1933, Otto publicou Cruzada contra o Graal, onde expôs suas teorias sobre a conexão entre os cátaros, os templários e o Graal. O livro caiu nas mãos de Carl Maria Willigut e depois de Heinrich Himmler, que ficou fascinado pela abordagem esotérica de Hahn. Em troca de apoio financeiro e institucional, incluindo a promessa de seguir pesquisando e escrevendo livros, Himmler o convidou para se juntar à equipe de consultoria. Hahn continuou com suas explorações, percorreu a Europa, visitou Itália, França, Islândia, sempre em busca de pistas que conectassem a lenda do Graal com as origens místicas do povo germânico. No segundo livro, A Corte de Lúcifer, ele apresentou o Graal como uma pedra caída do céu, símbolo luciferiano ligado a antigos cultos. Viu os cátaros como guardiões de uma sabedoria ancestral. Himmler, impressionado, mandou fazer uma edição de luxo em pergaminho e presenteou Hitler.
Apesar dessa iluminação ideológica, Ram estava profundamente alienado dos princípios do regime. Abertamente homossexual e, como mencionamos, com ascendência judaica, sua posição era sempre precária. A situação não melhorou quando ele foi relegado a funções de guarda em Dachau, após um incidente sob efeito de álcool, o que o mergulhou em uma terrível depressão. Em 1939, ele pediu demissão da CSS e Himmler lhe concedeu uma permissão que todos sabiam ser falsa. Logo depois, ele sumiu em uma montanha austríaca e foi achado congelado, com frascos de remédio ao lado. A causa oficial foi acidente, embora muitos suspeitem de suicídio ritual ou de um acerto de contas encoberto pelo regime. Como vocês podem imaginar, com a morte de Ram, a ambição pelo Graal não acabou. Em outubro de 1940, enquanto Hitler visitava Franco em Endaja, Himmler foi de Barcelona ao mosteiro de Montserrat. Não foi um gesto turístico, Montserrat estava associado a lendas arturianas e ao Graal, que, segundo certas tradições medievais, poderia ter repousado em suas cavernas. Os monges beneditinos o receberam com cortesia, mas também com desconforto. Himmler perguntou diretamente sobre o Santo Graal e recebeu como resposta que era só uma lenda. Dizem que ele ficou irritado com a negativa, como se achasse que escondiam algo dele. Um segredo? Esse episódio está registrado na memória do mosteiro. É um dos momentos mais claros em que a busca nazista pelo Graal na Espanha chegou ao absurdo e ao inquietante. Nem em Montserrat, nem em San Juan de la Peña, nem em nenhum outro canto da península, os nazistas encontraram o que procuravam. O cálice de Valência, por outro lado, permanecia guardado na catedral, venerado pelos fiéis e protegido como um tesouro nacional. Himmler voltou para a Alemanha frustrado, mas essa não foi a única expedição que o homem promoveria. Para falar de algumas outras, é necessário mencionar um termo do qual ele costumava se orgulhar: a herança. Se houve uma instituição que condensou a mistura de pseudociência, misticismo e propaganda do nazismo, essa foi a Annenberg, fundada em 1935 por Heinrich Himmler, junto com o etnólogo Hermann Perth e o arqueólogo Walter Putz. A organização tinha como objetivo principal demonstrar, através de pesquisas históricas e arqueológicas, a superioridade da raça ariana e seu suposto legado ancestral. O método, porém, não era científico nem rigoroso. Em vez de provas verificáveis, a Annenberg operava com uma premissa ideológica fixa: os arianos eram a origem de toda a civilização avançada. A partir dessa ideia, toda descoberta precisava se ajustar à narrativa que o nazismo queria construir. Qualquer evidência que contradissesse essa visão era ignorada ou reinterpretada de acordo com os parâmetros do mito. Himmler via na Annenberg um instrumento duplo. Por um lado, legitimava com um ar acadêmico as teorias raciais que sustentavam o regime. Por outro, permitia-lhe empreender uma busca quase mística pelas origens arianas. Convencido de que encontrar vestígios materiais dessa grandeza passada daria à CSS um prestígio e um poder simbólicos incalculáveis. As expedições organizadas por essa instituição refletiram essa dualidade. Uma das mais célebres foi a que se dirigiu ao Tibete em 1938 e 1939, liderada por Ernest Schaffer. Oficialmente tinha um caráter científico, estudava-se a fauna, a geografia e a cultura local. Mas por trás da fachada acadêmica, Himmler impulsionava a missão com um interesse muito particular: buscar vestígios de uma suposta conexão entre as populações tibetana e a mítica raça ariana. Para isso, os pesquisadores mediram crânios, coletaram objetos ritualísticos e reuniram lendas. Tudo para buscar vínculos que reforçassem a narrativa nazista de origem comum e superior. O Tibete não foi o único lugar. A Annenberg também promoveu pesquisas em lugares como Islândia, Escandinávia e o Cáucaso, buscando símbolos, runas e restos arqueológicos que confirmassem a continuidade. Diante do presente alemão e de um passado mítico, eles também se interessaram pela América do Sul, onde circulavam rumores de expedições em busca de contatos entre antigas civilizações e o suposto espirituário. Apesar de muitas expedições não terem resultados concretos, serviram como propaganda para reforçar a ideia dos nazistas como herdeiros de uma missão histórica milenar. Paralelamente, a Annenberg também se envolveu em projetos sinistros dentro da Alemanha. Não se limitava a expedições exóticas, apoiava escavações em castelos medievais e coletava folclore germânico.
e desenvolvia pesquisas antropológicas que incluíam experimentos com prisioneiros de campos de concentração disfarçados de estudos médicos ou biológicos. Assim, a organização transitava entre o acadêmico, o esotérico e o criminoso. O caráter pseudocientífico da Hannenberg ficou evidente após a derrota do nazismo. Nos julgamentos de Nuremberg, seus membros foram acusados de crimes de guerra por participarem de experimentos em seres humanos. O veredicto foi que eles deram um verniz intelectual ao que não passava de delírios ideológicos. O que distingue a Hannenberg é que ela representou a tentativa sistemática do nazismo de unir pseudociência, mito e política em um único aparato institucional. Não se tratava de escavações ou expedições, era a busca obsessiva por uma narrativa que validasse a visão de mundo que Hitler e seus chefes queriam impor. Em última instância, a Hannenberg mostrou como o ocultismo nazista não era uma curiosidade secundária, mas sim um componente real do aparato de poder, capaz de mobilizar recursos estatais e influenciar decisões. Mas talvez a expedição mais estranha de Hannenberg tenha sido aquela em que ele se propôs a encontrar o reino subterrâneo de Agartha, lugar que os nazistas acreditavam ser a capital da Terra. Oca. Desde a antiguidade, os polos da Terra fascinam e assustam exploradores e cientistas. A Antártida, com sua imensidão gelada e inacessível, logo virou um território misterioso. Um lugar onde a ciência e a imaginação se entrelaçam. Entre os relatos mais persistentes que surgiram ao redor do continente, está a ideia da Terra Oca. Uma teoria que, embora desacreditada pela ciência moderna, exerceu uma influência notável na literatura, no ocultismo e nas conspirações. A origem da ideia remonta ao século XVII, quando o astrônomo Edmond Halley propôs que a Terra poderia consistir em camadas concêntricas com aberturas nos polos e atmosferas internas próprias. Séculos mais tarde, matemáticos como Euler exploraram hipóteses semelhantes, tentando conciliar observações geográficas com noções de estruturas internas. À medida que a exploração polar avançava, a ideia de um mundo interior oculto começou a se misturar com relatos de aventuras, mistérios e civilizações perdidas. No século XIX, a Terra Oca virou tema frequente na literatura, ficção científica e esoterismo. Escritores como Júlio Verne, em sua Viagem ao Centro da Terra, popularizaram a noção de espaços habitáveis sob a crosta terrestre. Ocultistas e teóricos racionais também reinterpretaram a teoria. Para alguns, a Terra Oca era o refúgio de povos arianos pré-históricos, civilizações esquecidas ou até mesmo de seres superiores que haviam influenciado a humanidade desde as sombras. No nazismo, essa teoria ganhou um tom ainda mais sombrio e político. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram vários relatos sobre supostas bases secretas alemãs na Antártida, onde os nazistas teriam continuado seus experimentos. Explorando as entranhas da Terra e buscando tecnologias avançadas, objetos de poder ou civilizações ocultas. Documentos históricos confirmam que a Alemanha nazista realizou a expedição Neuschwansteinland em 1936, explorando a costa leste da Antártida. A missão oficial tinha fins geográficos e científicos, mas rapidamente surgiram rumores e teorias que associavam a expedição a objetivos ocultistas e buscas por conhecimento. Após a expedição de Neuschwansteinland, em 1938 e 1939, a Antártida ficou marcada no imaginário coletivo como um território de segredos e possibilidades desconhecidas. Oficialmente, e como observamos, os objetivos da missão eram cartográficos, científicos e de reconhecimento para estabelecer direitos sobre territórios antárticos. O contexto da Segunda Guerra Mundial e a obsessão do Terceiro Reich pelo ocultismo e supremacia tecnológica alimentaram teorias sobre bases secretas nazistas no continente gelado, com tecnologia avançada e ocultas do mundo. Relatos persistentes mencionam instalações subterrâneas sob geleiras e montanhas, protegidas por tempestades e barreiras naturais quase impenetráveis. Nessas bases, segundo a lenda, teriam sido desenvolvidos desde discos voadores ou armas experimentais B até sistemas de energia desconhecidos, embora não haja evidências documentais que confirmem a obsessão nazista por inovações técnicas, como os foguetes B-2 ou os primeiros aviões a jato.
alimentaram a credibilidade dos rumores na cultura popular e na literatura conspiratória. Após a derrota alemã em 1945, os aliados inspecionaram o continente. E embora tenham confirmado a existência de algumas estações temporárias de pesquisa, nunca encontraram provas conclusivas de bases nazistas permanentes nem de tecnologia secreta avançada. Ainda assim, os rumores persistiram. Fotografias de formações geológicas incomuns, expedições misteriosas posteriores e testemunhos indiretos alimentaram a narrativa de que algo permanecia oculto sob o gelo, um vestígio do Reich que a ciência oficial nunca conseguiu confirmar nem desmentir completamente. Chegou-se a dizer que ali ocorreu um último combate. Se quiserem saber mais, assistam ao especial A Antártida, já disponível neste canal. De qualquer forma, a fascinação por essas bases não se limita a historiadores ou teóricos da conspiração. A cultura popular fez da Antártida um cenário ideal para romances, documentários e filmes, onde os nazistas são retratados como guardiões de segredos proibidos e detentores de um conhecimento que transcende a ciência moderna. O continente se transforma assim em um espaço onde mito, história e fantasia se misturam, prolongando a sombra do Terceiro Reich para além da Europa e do século XX. Além disso, Himmler não tinha apenas uma fascinação especial por runas, relíquias ou pela superioridade ariana. Ele também tinha uma certa obsessão com as... Como você pode perceber, na mente de Henry Himmler conviviam obsessões históricas, delírios genealógicos e um estranho culto ao ocultismo. Ele não só chegou a se convencer de que era a reencarnação do rei Henrique I, um antigo monarca germânico imortalizado na ópera Lohengrin de Wagner. Também dizia ser descendente de bruxa. Ele e seu primo, William August Patton, repetiam com orgulho que uma ancestral de sua linhagem havia sido queimada viva na fogueira, acusada de praticar artes proibidas. O sobrenome dessa figura misteriosa era Passaquai, um nome de origem francesa que, segundo sua família, estava envolto em uma aura quase mística. Patton, que ascendeu a SS Untersturmführer graças aos laços com Himmler, tornou-se um fervoroso propagador dessas histórias familiares que falavam de fogo, feitiçaria e perseguição. Fascinado pelo relato, Himmler ordenou a seus subordinados que investigassem os processos de bruxaria em busca de provas que confirmassem o mito. Mas os arquivos, como era de se esperar, não revelaram nenhum vestígio de uma tal Passaquai executada na fogueira. Então interveio Reinhard Heydrich, o implacável tenente de Himmler. Em 1939, ele decidiu reforçar o pedigree místico de seu chefe, vasculhou antigos documentos e apresentou uma nova candidata, Margaret Himmler, executada por bruxaria em Mergentheim em 4 de abril de 1629, em plena época da Ordem Teutônica. A ligação era frágil, só uma semelhança fonética entre Himmler e Himmler, mas bastou para Heydrich apresentá-lo como ancestral simbólico. O vínculo jamais foi comprovado, mas a ideia de ter ligação com uma bruxa era sedutora demais para ser descartada. Além dos fatos, Himmler queria resgatar e exaltar a imagem das bruxas. Ele não buscava conclusões incômodas nem investigações sérias, mas sim criar um relato útil à ideologia nazista. Ele recusou obras acadêmicas rigorosas, como a trilogia de Norfolk, e preferiu coleções curtas de relatos sobre bruxas, fáceis de ler, com 60 a 100 páginas para rápida difusão. Aquela coleção de bruxas nazistas sobrevive até hoje e, embora para os pesquisadores represente uma fonte curiosa, seu valor histórico é limitado. O jornalista alemão Volker Insel resumiu isso com precisão. É, ao mesmo tempo, uma compilação surpreendente de documentos, alguns hoje destruídos ou inacessíveis, e uma amostra de métodos de pesquisa repletos de imprecisões, vieses ideológicos e conclusões absurdas. No fim, o projeto contradisse seus próprios criadores. Os próprios materiais que eles reuniram demonstravam a fragilidade das teorias nazistas sobre a bruxaria. Assim, o que começou como uma tentativa de reforçar a mística do Reich acabou se tornando uma das empreitadas mais extravagantes e absurdas do regime. A busca insana por uma linhagem mágica nas origens de Himmler. Mas, assim como os nazistas acreditavam que tinham as bruxas ao seu lado, houve certas bruxas que
No verão de 1940, a Grã-Bretanha corria sério risco de invasão. Após o colapso da França e a evacuação de Dunkerque, Hitler planejava a Operação Leão Marinho, um desembarque em massa nas costas britânicas. Enquanto a Royal Air Force se preparava para enfrentar a Luftwaffe nos céus, algo diferente ocorria nas florestas do sul da Inglaterra. Segundo o ocultista Gerald Gardner, considerado o fundador da Wicca moderna, um grupo secreto de praticantes chamado New Forest Coven se reuniu na noite de 1º de agosto de 1940, na véspera do Festival Pagão de Lamas, para realizar um grande ritual mágico de proteção. O Coven era composto por praticantes locais da velha tradição pagã, muitos já de idade avançada. Gardner participou e anos depois contou o que ocorreu. Não existem registros oficiais de nomes, apenas menções indiretas de Gardner, que chamava o grupo de bruxos de New Forest. O ritual, conhecido como o Cone de Poder, consistia em formar um círculo, dançar nus e repetir cânticos que buscavam elevar a energia coletiva para direcioná-la contra o inimigo. Gardner descreveu que o objetivo era influenciar a mente de Hitler, enviar-lhe o pensamento de que ele não poderia cruzar o mar e que uma invasão à Inglaterra terminaria em desastre. Esse tipo de cerimônia não era nova. Gardner dizia que a técnica já fora usada antes, como para repelir a armada espanhola em 1588 ou Napoleão no século XIX. A versão de 1940 é considerada a última grande ação mágica dessa linhagem. Gardner relatou que vários integrantes idosos, em sua maioria, ficaram debilitados por dançarem nus durante a noite fria, sem proteção física. Alguns morreram logo depois, o que foi interpretado por seus companheiros como o preço que haviam pago por liberar tal quantidade de... A Operação Leão Marinho nunca ocorreu. A derrota da Luftwaffe na Batalha da Inglaterra, a resistência britânica e os problemas logísticos alemães foram as causas reconhecidas pela historiografia. O relato do Cone de Poder, no entanto, se transformou em uma lenda dentro do neopaganismo. E a Wicca, para alguns, foi pura sugestão e um símbolo de resistência espiritual. Para outros, um exemplo de como um pequeno grupo armado, apenas com fé e tradição, tentou contribuir na defesa do país. Fica claro que nem todos os ocultistas apoiavam os nazistas, levando Himmler a perseguir os que considerava traidores. Com o restante, fundou o que ficaria conhecido como o Departamento do Pêndulo. Em plena Segunda Guerra Mundial, enquanto o Terceiro Reich expulsava todos os ocultistas que considerava indesejáveis ou perigosos, certas crenças paranormais encontraram refúgio nas estruturas militares. Uma das manifestações mais inusitadas desse contraste foi a criação do Departamento do Pêndulo Sideral, oficialmente subordinado ao alto comando da Marinha Alemã, a Kriegsmarine. Após a purga contra os ocultistas em junho de 1941, aqueles considerados úteis para propósitos estratégicos não foram eliminados, mas sim substituídos ou reconvertidos. Alguns dos detidos pelo Serviço de Segurança e pela Gestapo acabaram trabalhando para esse departamento misterioso. Hoje se sabe muito pouco sobre a origem exata dessa unidade, quem a criou, quando começou a funcionar ou quantos dentro da Kriegsmarine conheciam sua existência. Continua sendo um enigma. A documentação oficial está incompleta ou foi perdida? 2 dias. 2 testemunhas-chave, Gerda Walter e Wilhelm Wolff, contaram que na primavera de 1942, o Departamento do Pêndulo Sideral já estava em operação há algum tempo. Walter mencionou até mesmo o almirante Otto Schneewind como alguém que estava ciente dos experimentos, o que sugere que o projeto tinha algum apoio nas mais altas esferas da Marinha. A missão era simples na intenção e extraordinária na essência. Acreditava-se que o pêndulo podia detectar algo tão intangível quanto a localização de submarinos britânicos. Essa ideia não surgiu do nada. Suspeitava-se que a Marinha Real estava empregando métodos semelhantes. O objetivo era replicar essa capacidade, mesmo que o recurso fosse místico e sem fundamento científico. Vamos imaginar a cena. Em uma sala escura, homens e mulheres seguram cartas náuticas estendidas, o pêndulo balançando lentamente sobre as linhas que marcam rotas oceânicas. Cada oscilação, cada giro, era interpretado como um sinal de onde um submarino inimigo poderia estar. Para os oficiais da Kriegsmarine, era uma questão de sobrevivência. Se os métodos convencionais falhassem, pelo menos era preciso tentar. A ciência havia traído homens desesperados.
Mas o esotérico ainda prometia resultados. Ou era isso que eles acreditavam? O que realmente funcionou para os britânicos foi capturar o código Enigma. Não foi ocultismo nem feitiço algum. O departamento do pêndulo sideral é hoje um símbolo. O que acontece quando o pânico, a superstição e a tecnologia flertam em tempos de crise. O fato extraordinário é que, tendo proibido publicamente certa parte do ocultismo, o regime nazista deixou uma brecha para que a magia disfarçada de ciência se infiltrasse pelos corredores do poder naval. Perto do final da Segunda Guerra Mundial, quando o Terceiro Reich começava a desmoronar sob o peso da derrota, Hitler nomeou Heinrich Himmler como comandante do grupo de exércitos Otto Rhin e mais tarde do grupo de exércitos Vístula. O Führer esperava dele uma liderança firme e eficaz no campo militar, mas o que obteve foi um fracasso total. Himmler não conseguiu conduzir as operações e logo ficou evidente que ele não tinha a capacidade estratégica que a situação desesperadora exigia. Sabendo que a guerra estava perdida, em março de 1945, Himmler tentou uma reviravolta inesperada. Às escondidas de Hitler, tentou iniciar conversas de paz com os aliados ocidentais, um movimento que buscava salvar o que ainda pudesse ser resgatado do Reich. Mas quando Hitler soube da traição, a reação foi imediata e fulminante. Ele o destituiu de todos os cargos em abril daquele mesmo ano e ordenou que fosse preso e executado. A partir de então, Himmler tentou desaparecer, misturar-se ao caos que consumia a Alemanha em seus últimos dias. Porém, sua fuga falhou e ele foi capturado pelas forças britânicas, que revelaram sua identidade. Sob custódia em 23 de maio de 1945, Himmler tomou a decisão final. Ele tirou a própria vida, encerrando sua história em um ato de desespero e colocando fim à vida de um dos homens mais poderosos, temidos e estranhos do regime. Estas são apenas algumas das buscas analisadas hoje. Nazistas também buscaram o Santo Sudário e fizeram rituais em locais remotos nas florestas. E Himmler costumava visitar túmulos de homens lendários, com os quais dizia ter conversas metafísicas. E isso é só o que chegou até os nossos dias. Todos os historiadores concordam que ainda há muito que não sabemos sobre esse lado do Terceiro Reich. Além dos obstáculos, algumas conclusões podem ser tiradas. Em toda ideologia que aspira a se tornar um movimento de massas, os símbolos ocupam um lugar essencial. O nazismo entendeu isso desde o início e, sob a direção de figuras como Heinrich Himmler, foi feito um uso sistemático de signos, emblemas e runas que buscavam transmitir força, mistério e a ideia de uma conexão com um plano superior. A estética nazista, longe de ser improvisada, foi o resultado de um trabalho consciente de apropriação e reinvenção de elementos culturais e religiosos que adquiriram um novo significado. Dentro da cosmovisão do Terceiro Reich, fica claro que o nazismo não foi apenas um regime militar e político, foi também um experimento social e espiritual, um projeto onde a história, a ciência e o mito eram usados para construir um relato de supremacia absoluta. Cada expedição, cada sala de Bevelsburg, cada caveira entalhada em um anel ou suástica colocada em uma bandeira, era uma tentativa de dar entidade a um mundo que deveria obedecer a um destino superior, supostamente predeterminado. O que hoje chamamos de ocultismo nazista não se limita a histórias de bases secretas, objetos sagrados ou experimentos fantásticos. Representa também a capacidade do ser humano de não apenas conquistar vidas e territórios, mas de fundir crenças e ciência para criar um relato convincente, embora perigoso. Por outro lado, é impossível não fazer outra pergunta. Uma pergunta um tanto perturbadora. E se os nazistas estivessem certos? E se Himmler não estivesse tão errado em seus delírios? O que teria acontecido se de fato eles conseguissem o Santo Graal ou a verdadeira lança do destino? Dito de outra forma, se seus rituais e buscas tivessem se alinhado corretamente.